Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, hoje voltamos a dar destaque ao momento político no país. Recorda-se que no último domingo, dia 20, aqui estiveram numa discussão com a natural polémica os representantes dos principais partidos com atividade no nosso Conselho, a saber, o BE, o CDS-PP, o PCP, PS e PSD. É uma discussão que interessa num período em que todos os eleitores estão convocados para eleger os deputados para a Assembleia da República em 4 de outubro, que conclui a legislatura iniciada com as eleições antecipadas de 2011. E, como se sabe, da eleição sairá também um novo governo para um mandato de 4 anos. Estamos em plena campanha eleitoral, que pela sua natureza deve ser um período de esclarecimento das propostas de cada um dos partidos e ou coligações, e partidos concorrentes, aliás, e que são 16 no total. E como vivemos desde abril de 1974 em democracia, o ato de votar é um ato de liberdade e também de responsabilidade. E mesmo que exista quem considere o conceito filosófico de liberdade como um conceito utópico, a verdade é que em democracia só é livre quem exerce os seus direitos de cidadania. Mas questiona-se, em sociedades ditas evoluídas como a nossa, as propostas eleitorais, quando nelas se fala, são acompanhadas de técnicas de marketing que apelam mais vezes ao indivíduo consumidor do que ao cidadão, e devemos analisar e discutir mais a forma como as candidaturas se apresentam e desenvolvem a campanha eleitoral do que as propostas que apresentam. Por isso propomos aos nossos convidados, neste período em que importa decidir livre e responsavelmente, uma reflexão sobre a democracia e exercício da cidadania neste contexto. Convidamos e temos em estúdio Armando Ferreira e Carlos Alberto Gonçalves, professores do ensino secundário, José Marcos Fernandes, professor universitário, e Antonieta Dias, médica, que foi vereadora na Câmara de Vila do Minho e deputada na Assembleia da República, apenas para dizer o essencial, já que todos são subejamente conhecidos. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Sr. José Marcos, a liberdade e a democracia, em que condições se exercem hoje em Portugal? Em primeiro lugar, boa tarde, e peço permissão aos colegas da mesa para fazer aqui uma saudação especial à doutora Antonieta, porque a sua presença aqui hoje soa-me a celebração das suas bodas de prata como vereadora da Cultura de Vieira do Minho. Eu assumo a responsabilidade e corro o risco, mas assumido, e o compromisso de apresentar provas se for necessário, o compromisso de afirmar que ela foi a primeira e a única vereadora da cultura que Vieira do Minho teve até ao momento presente. E, portanto, a presença dela hoje aqui no nosso painel é um motivo de regozijo. Foi há 25 anos, estamos a celebrar as bodas de prata exatamente desse exercício de cidadania da doutora Antonieta. Eu não sei se a doutora Antonieta quer dizer alguma coisa nestas circunstâncias. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à Rádio Alto Ave o facto de me ter permitido estar aqui e, sobretudo, porque estou aqui entre amigos e pessoas que eu considero muito, e sou de Vieira do Minho e já há muito tempo que não vinha aqui à Rádio Alto Ave. Quanto ao que o Sr. Professor disse, eu regozijo-me por estar aqui ao lado dele, porque quando eu fui vereadora da Câmara, ele foi uma pessoa exemplar. Foi, continua a ser e será sempre um vieirense exemplar. Cumpriu as suas funções sem olhar a partidos, preservando sempre o interesse do Conselho, o interesse nacional e o interesse intrapartidário. Portanto, foi uma pessoa isenta, de quem eu tenho muito carinho e estima, e que fiquei muito feliz ao saber que ele também estaria cá. Saúdo os outros meus 2 colegas, já agora aproveito também, por quem tenho muita estima, que todos sabem, e cuja experiência também foi, em Vieira do Minho, uma experiência extremamente positiva, que os vieirenses se recordam e que os vieirenses, se calhar, gostariam de voltar a ver em decisões políticas para o Conselho.
E então, parabéns pelos 25 anos. Sr. Marcos, de qualquer maneira, a pergunta não mantém-se. Sim. A liberdade e a democracia, em que condições se exercem neste momento em Portugal? Ora bem, exatamente, portanto, o nosso encontro hoje gira em volta do atual momento político. Portanto, o momento político que é o momento eleitoral, relacionando isto, cidadania e eleições. E eu acho que, em primeiro lugar, nós também temos que, quando fazemos uma avaliação, começar por reconhecer alguns aspectos positivos. E eu gostaria de assinalar como aspecto positivo na atual campanha a razoável contenção e moderação, tanto verbal como comportamental. É certo que ontem houve um episódio, digamos, mas foi um epifenómeno sem grande significado. Embora se hoje ouça de vez em quando acusar adversários de radicalismo, que é uma palavra que... Sim, enfim, não é muito, digamos, o radicalismo é negativo sempre e em toda a parte, é verdade. E por isso é usado. É usado, sim. Mas a minha avaliação, e acho que já ouvi também opiniões semelhantes, é de que a campanha eleitoral tem decorrido com razoável moderação. E o esclarecimento necessário? E depois também acho que também há partidos em que se nota uma concertação tanto discursiva como mediática, razoável e até um certo profissionalismo. E eu destaco o profissionalismo o marketing da PAF. É o marketing político que eu falei, então. A coligação Portugal à Frente, acho que se tem notabilizado por um profissionalismo assinalável. Já, por exemplo... Mas em marketing político ou, digamos, ou dizemos comunicação política? Também comunicação, de uma afinação discursiva e ritual muito de assinalar. Lamento que, por exemplo, não se note na campanha do Partido Socialista o entusiasmo de outros tempos, mas isso é outra questão. E também quero assinalar como aspecto muito positivo, como aspecto positivo, a emergência e o aparecimento de novos talentos e promissores políticos. É de assinalar isso. Em alguns partidos, enfim, razoavelmente minoritários, mas em que estão a emergir talentos... Dos ditos radicais. Não são radicais, quer dizer, isso é outra questão. É essa a linguagem dos adversários. Serão radicais, não é? Mas eu falo, por exemplo... Podem ser radicais nas ideias, mas isso é positivo, não é? Às vezes associa-se o radicalismo como algo de pejorativo, não é? Pois. Podem ser radicais pela sua diferença. Estou a referir-me ao Bloco de Esquerda, em que estão, de facto, a emergir talentos que toda a gente está a reconhecer como notáveis. Mas talentos também têm aparecido noutros partidos, também é bom, inclusivamente nos chamados partidos do arco do poder. Eu quero falar dos aspectos negativos, porque, enfim, peguei no Expresso há pouco tempo, e o primeiro artigo que li tinha este título: Um vazio gigante. Um vazio gigante. O resumo possível da primeira semana de campanha. Um vazio gigante. Ora bem, e isto, eu reconheço isto, que há uma escassez, uma penúria muito grande e uma miséria temática nestas eleições. E a avaliação que eu faço é a seguinte. Portanto, há 50 anos, a Igreja Católica, reunida numa grande assembleia no Concílio, falou de um dos sinais dos tempos, e essa expressão até foi criada nessa altura, a expressão sinais dos tempos, e anteviu como um sinal muito negativo o economismo. O economismo. É um tema que o atual Papa também muito se tem referido. Portanto, ou seja, a ditadura da economia e das finanças. Parece que não há mais nada a discutir neste país e na nossa sociedade e, portanto, isto é que me parece o aspecto mais negativo. Noto que há um eclipse quase total das questões da cultura, da educação, da ciência, da saúde, da demografia, da corrupção, da especulação, etc, etc. Então não está cumprida a democracia na perspectiva de Mandela. Enquanto não houver educação, saúde, habitação, não há democracia. Exatamente. Eu penso que um dos aspectos preocupantes é exatamente
há uma asfixia, eu acho que podemos dizer isto. Esta expressão já não é de agora, mas há uma asfixia democrática. Isso acho que é aflitivo. Resultante de? Ora bem, resultante de muitos fatores. Se pensar que há o que se passa na saúde com a empresarialização dos hospitais, o que se passa nas universidades, a empresarialização das universidades e a empresarialização de tudo, por exemplo, no aspecto e a degradação da escola pública, e vede o que acontece na ciência. Foi também aqui uma empresarialização da investigação científica. Vejam, e de facto, nestes aspectos, e lamento dizê-lo, estamos a assistir a uma regressão, nestes últimos anos, uma regressão que me parece muito preocupante. Mas isso resulta de dificuldades financeiras do país, ou não? Não, isto não resulta de dificuldades financeiras. O problema é o tal problema, é que a economia não é tudo. Portanto, a economia trata da produção, trata da distribuição e trata do consumo, é verdade. Mas as pessoas não vivem para consumir, as pessoas consomem para viver. E, portanto, o colocar esta ditadura da economia e das finanças, acho que é um desastre. Um desastre. E se repararem, se houvesse aí um sociólogo do discurso político e analisasse o discurso político, havia de chegar à conclusão de que mais de 90% é dedicado às questões económicas, com absoluto recalcamento de todos os outros aspectos. Mas o que nós devemos analisar pelos sociólogos são mais os sociólogos da comunicação, que se preocupam mais com a forma como os líderes políticos expressam a sua mensagem em termos verbais e em termos de expressão física do que propriamente em termos de conteúdo. Pois, exatamente, é isso, é este formalismo. Pois, mas a democracia não pode ser só uma formalidade, porque este é que é o problema. Por exemplo, o desencanto e o descrédito e a falta de entusiasmo dos cidadãos perante a política e agora perante este ato eleitoral também resulta exatamente disto. Nós já estivemos a falar disso. Professor Carlos Alberto, falta de entusiasmo ou falta de crença na classe política como hoje se diz? As duas coisas. E antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde aqui aos colegas do painel e bem-vinda, doutora. Agora, na generalidade eu concordo com aquilo que acabou de ser dito, e concordo com o poderio da questão económica, mas se nós não tivermos aquilo com que se compram os melões não podemos fazer nada, não é? Se faltando dinheiro vai afetar todos os outros setores. Agora, começando pela questão da comunicação, é evidente que cada vez mais, campanha após campanha, se vê que os partidos estão a profissionalizar-se em termos de marketing político, propaganda política, que no fundo aquilo é propaganda, não é marketing, nem pode ser, mas com esta ideia de que até cá nem há especialistas, vão-se buscar ao Brasil, começou com o Edson Ataíde, agora e com a campanha de Cavaco Silva. A coligação também tem a equipa brasileira. Eu desconfio que cá também teremos técnicos tão bons e se calhar mais conhecedores do terreno do que eles, mas de qualquer maneira o certo é que eles estão a profissionalizar esta forma de comunicar e se calhar essa forma leva-nos à demagogia que vai passando por todos os partidos. Se olharmos a campanha que está a ser feita, o
que acontece é que, de partido para partido, o pendor da demagogia é bastante acentuado. O que leva o cidadão a desconfiar, a ter receio daquilo que é dito e cada vez a fazer um julgamento mais negativo da política e dos políticos. Infelizmente é assim, mas também porque os políticos se têm posto a jeito. Não é por nós, ou pelo mero cidadão pensar ou ser negativista ou não ter... não ter condições de pensamento, é mais porque os políticos têm-nos dado razões para nós pensarmos mal deles. Agora, quanto à avaliação mais direta e mais pormenorizada, é evidente que, em termos positivos, esta campanha, alguma moderação, é verdade, tem havido alguma moderação. Eu já não acho tanto em termos de linguagem. Às vezes, ainda me parece que há um certo radicalismo, há um certo exagero de linguagem, porque... Tem a ver, como se diz no futebol, com a subida da adrenalina. Empolgam-se depois não seguem o guião tal e qual como ele às vezes é previsto, e depois leva a que haja um ou outro exagero. Estamos habituados, por exemplo, no caso da CDU, a fazer uma campanha muito sóbria, mas incisiva e que eu acho que resulta muito, e então o líder, o Jerónimo Sousa, acho que passa muito bem em termos de... Conta também para o marketing. É uma pessoa simpática, sim, mas isso já são coisas que são genuínas dele, ele não o faz... julgo eu. Não faz como outros, não prepara como outros. Não é um artefacto, é mesmo próprio. Depois, temos o caso da Catarina Martins, que realmente, em termos de linguagem, em termos de propaganda, de debates, passa muito bem, mas depois, nas urnas, não se reflete a popularidade em votos efetivos. Negativamente, já falei na demagogia, que acho que é nos problemas, a temática também concordo, que é um bocadinho pouco, ou melhor, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de a própria cultura, realmente é verdade, isso não passa, isso não é falado, não interessa a nenhum partido, principalmente à coligação e ao Partido Socialista, que serão eles os responsáveis pelos próximos 4 anos. Nós, no primeiro debate, ouvimos falar em educação? Zero. No debate das televisões. Não se é com papões, como a segurança social vai acabar. Não é a economia, é a questão do déficit. É evidente que isso é importante. Mas não é tudo. Depois, como disse um ex-presidente da República, há mais vida para além do déficit. Claro. E essencialmente acho que é isso, porque nós isto de ser cidadão implica que temos direitos, temos deveres, temos valores sociais e tudo isso tem que estar presente na democracia, porque senão deixa de ser democracia, deixa de ser o poder do povo. Turma, tem a ver com a nossa já sinalizada iliteracia? Não, eu queria também, antes de dizer algumas palavras, embora tenha a minha missão um bocadinho dificultada, porque já se disse aqui muito daquilo que eu gostaria de abordar, mas antes disso gostava também de cumprimentar todos os presentes e, em particular, a doutora Antonieta, que foi vereadora da Educação e da Cultura quando eu era o Presidente da Assembleia Municipal. E trabalhamos até algumas vezes, de perto, não tanto como desejaríamos, principalmente eu, porque a doutora não era profissional da política e eu também era um Presidente da Assembleia Municipal, um professor que ia dar o meu melhor, mas recordei com muita satisfação a passagem da doutora por esse pelouro e marcou-me inclusivamente aquela homenagem
que proporcionou aos professores do primeiro ciclo coisa tão simples, tão bonita, mas o que é certo é que nunca mais se fez nada de simples e de bonito, e muitas vezes o simples e bonito é o que é importante. Marcou-me, e inclusivamente posso lhe dizer que sempre que posso espreito por onde é que anda a doutora Antonieta, e ainda há uns tempos estive no Meliá a assistir a uma intervenção sua, penso que estava ligada à terceira idade, onde esteve também o Dr. Júlio Machado Vaz, organizado, penso, pelo Carlos Branco. Okay. Exatamente. Pronto, depois sobre a pergunta propriamente dita. E literacia? A literacia? Não é literacia, é o seguinte, os partidos políticos estão muito pressionados. Os partidos políticos estão pressionados pela necessidade da vitória, em que os resultados eleitorais... Mas isso justifica que se abandonem algumas ideias, base da sua fundação? Justifica porquê? Para mim não justifica, mas para eles justifica porquê? Porque eles sabem que eles, como líderes dos partidos, eles vão depois ser responsabilizados pelos resultados eleitorais que esse partido vai ter. E não só pode haver ali um prejuízo para o partido, como também há um prejuízo para os próprios líderes, porque eles são os que dão a cabeça em primeiro lugar. Portanto, há uma pressão muito grande sobre eles, e o que é hoje a política? Até por força dessa pressão, é uma encenação. Mas isso é como futebol, é preciso ganhar. Exatamente, é preciso ganhar. Nem que para isso, por vezes, como no futebol, se utilizem truques. O truque é a demagogia. O truque portanto, a encenação. Mas, de qualquer maneira, a política também é feita de sofismas, não é? É feita de sofismas, mas o sofisma não pode ir ao ponto de uma desculpabilização, que é uma das características dos nossos políticos, de que, quando estão em vésperas de eleições, eles não encontraram problemas anteriores, e depois, quando sobem ao poder e veem essas dificuldades, já se esquecem da irresponsabilidade que tiveram perante promessas e promessas que sabiam que não iam cumprir, mas que precisavam delas para obter os tais votos. É o que nós estamos a assistir neste momento. Mas isso parece ser uma inevitabilidade, porque nem todos os projetos servem de igual maneira à sociedade. Mas repare, há painéis. No caso daquela primeira entrevista com o Passos Coelho e o António Costa, no frente a frente, aí a comunicação social também teve culpa. Teve culpa porque foi ela própria que se afastou e que não colocou aos entrevistados esses mesmos problemas relacionados com a saúde, com a educação. Falharam completamente. Ora, isso até deu jeito aos entrevistados, porque numa conjuntura em que nós temos ainda bem presente a presença da Troika e os problemas da Troika, então agora dá todo o jeito ao partido que está no poder dizer: estão a ver, nós cumprimos, nós até estamos a aliviar os sacrifícios dos portugueses, vejam o déficit, cá estão os números, as finanças, a economia, e depois a outra parte também não se descola disto e não, porque vocês ainda foram mais para além da Troika. E se nós repararmos, o que é que tem sido esta campanha? Tem sido uma troca de galhardetes. Num comício anterior, um partido diz uma coisa, no comício seguinte o outro partido responde, e depois passa-se ao lado das coisas essenciais, daquilo que muitos portugueses gostariam de saber, mas o que interessa é esta encenação, esta mediatização, este controle das massas, este show-off, que vai resultar em quê? Vai resultar em muita coisa boa, mas também vai resultar em muita coisa má, e vejam, eu não sei como é que vai ser a abstenção, mas custa-me, por exemplo, ainda recentemente fizeram uma entrevista a jovens que entraram nas universidades, que os jovens são todos importantes, mas por acaso escolheram aqueles jovens que tiraram os 20 e os 19 e disseram: nós não queremos saber nada dessa política, nós vamos lá votar, mas não queremos saber nada da política. Reparem que, ao irem votar, são pessoas que têm a consciência cívica, têm a consciência da necessidade do exercício e do cumprimento da civilidade, mas foram logo dizendo outra coisa: vamos, porque é um dever
cívico, mas nós não acreditamos nesta gente. Portanto, é importante que a gente comece a acreditar nos políticos, senão vamos para o mau caminho. Há doença na política, doutor? Eu vou começar este debate com uma grande preocupação, que é a preocupação nacional da perda da cidadania, da perda da identidade de Portugal e da perda do patriotismo de Portugal. Porque, de facto, o que nós temos verificado ao longo destes anos todos é que a democracia está muito doente. E está muito doente porquê? Porque nós temos cidadãos de primeira, cidadãos de segunda e cidadãos de terceira. Isto relacionado com vários fatores, desde o interior aos centros das cidades. Temos uma desigualdade terrível, inacreditável, como eu na minha vida nunca pensei e nem nunca imaginei que ia haver. Isto desigualdades sociais de portugueses que são todos portugueses. Portanto, porque é que eu, vivendo aqui em Vieira do Minho, não hei de ter as mesmas condições de quem está a viver em Lisboa, desde a saúde, desde o acesso ao ensino, desde as condições habitacionais, desde a água e da luz e dos saneamentos. Isto são coisas básicas. Depois, há uma descredibilização na política, porquê? Porque as pessoas não dão o exemplo. Como é que nós podemos... Os políticos. As pessoas, políticos, representantes... Como é que nós podemos acreditar em alguém que todos os meses vem ao nosso vencimento e nos retira vencimento porque temos que pagar o déficit? Se nós, de facto, constatássemos... Mas temos, é a realidade. Temos que pagar o déficit, só que o exemplo não surge. Porque quem é mais pobre há de pagar para quem é mais rico? Esta é a grande questão. E devia ser este o grande esclarecimento que os portugueses deviam ter. Porque se as pessoas estiverem bem presentes o que se tem passado ao longo destes anos, constatam o quê? Que nós cada vez estamos mais pobres, que nós cada vez temos mais dificuldades e que nós cada vez temos mais corrupção. Portanto, temos um país, um mundo que ninguém acredita, ninguém tem valores, ninguém sabe o que é cidadania, ninguém sabe o que é democracia e então os jovens, o que é que acontece? O que o Soutor focalizou é muito importante. Os jovens estão desinteressados. Estão desinteressados, porque é que eles estão desinteressados? Porque os jovens estão obrigados a fugir. Os jovens fogem de Portugal. E fogem de Portugal porquê? Porque não lhes são criadas as condições necessárias para que eles sobrevivam neste país que é o nosso. Investindo o país muitas vezes neles. Fogem quem? Fogem os talentos que têm condições de acesso no exterior e que os estrangeiros aproveitam, porque nós vemos aqui uma pessoa licenciada, uma pessoa tecnicamente competente e que ganha 600, 700 euros. Isto é uma ofensa para quem andou imensos anos numa faculdade, com um grau de exigência cada vez maior e que, no fundo, são tratados como coisas. Este é o primeiro aspecto em relação aos jovens. Por isso, os jovens estão desinteressados. Eles não veem no panorama atual. Nós vendemos património, nós vendemos o país, nós vendemos tudo. O que é que nós temos? Sol e mar, enquanto não for rentabilizado com uma cota X para pagar o déficit. Em contrapartida, o que é que nós encontramos? Que o déficit, afinal, está cada vez maior. Tantos sacrifícios se pediram aos portugueses, houve intervenções políticas de carisma incrível que ninguém acredita. Por exemplo, como é que se compreende que as leis tenham efeitos retroativos sobre pessoas que fizeram bem ao país, que produziram, que são o caso da função pública, e eu não posso deixar aqui de manifestar isto, porque é que se hão de tirar os vencimentos à função pública e não se tiram aos privados? É diferente o trabalho de um funcionário público ou de um privado? Claro que não é. O grau de exigência é igual. Mas se calhar até... é pago para a administração pública e o privado não é. Mas vamos ver uma coisa, as pessoas trabalharam, tiveram as suas capacidades, produziram para o país, enriqueceram o país, é isto que nós não nos podemos esquecer, enriqueceram o país, deixaram ouro e agora o que é que nós temos? Nada, literalmente nada. Significa isso que falhou a classe política, falhou a escola. Deixe-me dizer ainda outra coisa, em relação aos idosos, o que é que nós encontramos e o meu constrangimento é por isso que eu estou muito ligada à geriatria e enquanto viver, puder e tiver capacidade para defender, vou defender sempre os idosos. Os idosos, no panorama atual, são considerados pessoas inúteis, pessoas que só estão a ter custos para o país e, portanto, se calhar até o que devia ser feito era arrumá-los num cantinho para ver se eles desapareciam depressa. E houve imensa legislação, imensas coisas que foram feitas nesse sentido, porque se eles não têm acesso à saúde, porque, por exemplo, para ter acesso a um médico e não têm transportes, todos nós sabemos que no interior não há transportes, as pessoas têm que pagar um táxi, não têm dinheiro para o táxi, eles não têm dinheiro para comer, como é que alguém com 500 euros pode comer? E a tendência ainda é mais grave, é que os bancos vão à falência, as pessoas levam o dinheiro desaparece e quem paga? Quem está a trabalhar.
sempre, sistematicamente. É o IMI que aumenta, é as pessoas que cada vez pagam mais impostos e nós neste momento, se todos refletirmos um bocadinho e fizermos as contas, nós cerca de 70% do nosso vencimento reverte a favor do Estado. Da tributação do Estado. Agora, se o Estado que temos é um Estado de cidadania, é um Estado da pátria, é um Estado com valores, é um Estado que nos representa, sim, valeu a pena o sacrifício, porque nós vamos melhorar. Mas o que nós encontramos no dia-a-dia é o seguinte, eu vejo no Porto, na cidade onde eu vivo, por quem tenho também muito carinho, pessoas a pedir sopa. Há entidades que pediam... iam pedir a sopa a 1000 pessoas. Por exemplo, eu dou o caso das Asas de Ramalde, que é uma instituição, no fundo, de benemerência em relação à cidade. E neste momento estão a servir 3000 refeições. Isto porque não é aos pobres, porque quem tem o rendimento mínimo está bem, porque tem o rendimento mínimo, até nem sai de casa, ganha 500 euros ou 600 euros, sossegadinho, ninguém lhe toca, até tem casa, água e luz e tudo pago. É uma medida social injusta. É uma medida social importante, mas quem recebe o rendimento mínimo, na minha opinião, deviam ser pessoas que tinham que ter também algum trabalho a produzir para o país. Portanto, enriquece o país como dando rendimento mínimo, mas também obrigando a trabalhar. Eu não fico em casa a dormir ou a ouvir só porque tenho um vencimento ao fim do mês. Não, eu tenho que trabalhar para me sustentar. E supõe-se que seja temporário e também. Supõe-se que seja temporário e não definitivo. Supõe-se que falhou então a classe política? Falhou. E temos um descrédito político de todo. Porque é que aparecem e emergem tantos partidos políticos? Nós nunca tivemos tantas emergências. Porque há falta de ideias, há falta de valores, as pessoas não acreditam porquê? Porque olham para o panorama atual. Eu própria, quando estive na Assembleia da República, verifiquei isso. É impossível num país pobre que haja tantos departamentos, tantos apoios e tantos assessores como nós temos. Nós somos um país com 700 quilómetros que temos, não temos riqueza, não temos absolutamente nada, mas temos assessores quanto basta e quanto chega para dar emprego a imensa gente. Em relação ao profissionalismo da política, também queria dizer aqui deixar aqui uma mensagem, que é assim, profissionalismo não é igual a competência. Competência é quando as pessoas são capazes, assumem os lugares, defendem aquilo que estão a fazer, têm conteúdo profissional e sabem o que é melhor para o país. Não para o bolso das pessoas, mas para aquilo que é melhor para o país. Isso é que é importante. Isso é, então, sim, isso é ser competente. É competente porquê? Porque aliás, eu ainda outro dia escrevi um artigo, quem quiser vai à internet ver, porque eu escrevo todas as semanas para um jornal e para uma revista universitária, que era o seguinte, se as pessoas que tanto contestam os idosos, e desculpem-se, às vezes eu me envolvo assim com mais entusiasmo sobre isso, porque eu sofro com o povo, e felizmente que não estou na política, neste momento estou a política, mas não deixo de ser patriota e não deixo de ser portuguesa. Mas não a política. E não deixo de ser portuguesa e defender o país e, sobretudo, estou sempre do lado dos mais fracos, dos mais carenciados, que são aqueles que precisam de mim. Os outros lá se defendem e não precisam de mim para nada. Por contrário, até se eu estiver, até posso lhes fazer sombra. Portanto, o melhor é estar bem longe, o que eu quero é estar a quem precisa de mim. O que é que acontece com os idosos? Eu escrevi esse artigo no seguinte, se em vez de estarmos a culpar os idosos, que são a destruição do país, eu outro dia fiquei tão triste, estava a atender um doente e um casal da classe média, e eu perguntei-lhes a profissão, como é meu hábito sempre perguntar, e eles dizem, doutora, nós somos daqueles que estamos a prejudicar o país, nós somos o lixo do país. E eu, o lixo do país, sim, é como nós agora somos entendidos porque estamos aposentados. Portanto, isto é uma coisa desumana. É mais uma despesa. É mais uma despesa. Isto é desumano. Quer dizer, como é que uma pessoa que trabalhou ao longo da sua vida e quando chega a um patamar em que não pode produzir mais, lhe venham sobre a reforma? Eu estou a falar isto na função pública. Isto é uma coisa inacreditável. Quer dizer, são coisas que ninguém imaginava ser possível. E pronto, e é por isso que os idosos precisam de ser protegidos. Mas precisam de ser protegidos não como mendigos, mas como pessoas dignas, como pessoas que podem servir. Há imensa gente que está aposentada, que tem dado provas e deu provas durante ao longo da sua vida que é capaz, que foi competente e que podia fazer o seu exercício do poder no governo. Porquê é que não se vão buscar essas pessoas? Poupava-se suas maneiras, poupava-se vencimento, se calhar essas pessoas até porque defendem a pátria, criam o bem da família, porque se destruiu as famílias estão completamente desestruturadas, porque os filhos saem, os idosos não têm apoio, os filhos perdem os empregos, vão para a casa dos pais, portanto isto está um conflito social, um
conflito familiar, um conflito intergeracional, que de facto é inacreditável e, portanto, nós temos uma sociedade cada vez mais fragilizada. Doente, disse eu. Doente, fragilizada, a precisar de nós. No entanto, todos os partidos que nós conhecemos, com uma exceção ou outra, têm um projeto que não aponta para estas situações. Temos os social-democratas, temos os democrata-cristãos, temos os pró-socialistas ou de economia planificada. No entanto, o panorama que vemos não é propriamente esse. Não é, e eu acho que a doutora Antonieta fez aqui um diagnóstico perfeito. É a vantagem de ser médica, não é? Portanto, o médico sabe fazer sempre bem o diagnóstico. E o problema também de saber, e também falou das causas, porque também compete a um médico, enfim, ver qual é a etiologia da doença, não é? E também lhe compete propor uma terapia, não é? Ora bem... Ainda não lhes foi pedida. Ainda não foi pedida, mas apontou alguns aspectos, portanto isto é interessante. Agora, ela falou ali, enfim, de vários aspectos, sobre esta questão da credibilização, da necessidade da credibilização da política. Eu queria aqui fazer uma referência. Eu queria aqui chamar a atenção, trazer aqui à colação o exemplo da Grécia. O bom exemplo da Grécia. Bom ou mau? Eu vou dizer porquê. O que é que aconteceu na Grécia? Aconteceu que um partido apresentou-se às eleições e fez umas promessas que depois... E fez a apologia da anti-austeridade. Exatamente. Mas fez promessas. Fez promessas que depois não pôde cumprir. Não pôde cumprir. Essa, por exemplo, da austeridade, etc, etc. Não pôde cumprir porque esbarrou com uma muralha. É a muralha do sistema. A muralha do sistema. Foi um exemplo da fragilidade europeia nessa altura. Exatamente. Chocou com essa muralha. O que é que acontece? Teve que engolir, e o Tsipras, Alexis Tsipras, teve que confessar isto. Eu tive que assinar um documento contra a minha consciência, contra a minha vontade. E eu penso, e nós pensamos, que ele fez isso em nome de um bem maior, que foi para evitar o caos da saída da Grécia, que seria bem pior. Mas onde é que esteve outra coisa positiva? Fez o referendo. E foi castigado por isso. E foi claro, porque não aceitavam aquelas medidas. Mas qual foi a grande lição do Tsipras? E é este aspecto que eu aqui quero focar. É que ele fez uma promessa. Viu que a não podia cumprir. Ele fez um contrato com o povo. Porque é isto mesmo. A Grécia é o chão. Contrato social. A Grécia é o berço da democracia. Da democracia antiga, mas também, digamos, da democracia moderna, que é baseada no contrato social de que nos fala Rousseau. As eleições são um contrato. E os cidadãos votam na base das promessas, na base das medidas que lhes são propostas. Se acontece que os governantes não podem, chegam ao poder e depois verificam que não podem cumprir as promessas, o que é que deviam fazer? Deviam aprender a lição da Grécia, do Tsipras, apresentar a demissão. Ou pelo menos... Ou então sujeitar-se à leitura perversa a que ele se sujeitou. Isto foi uma jogada pessoal. Não sei se é assim. Ou pelo menos mas uma essa moção leitura de confiança. Foi feita. Ou pelo menos apresentar a demissão ao Presidente da República. E, portanto, nós temos aqui exemplos, eu não quero agora estar aqui a dar os nomes, porque toda a gente sabe como é que isto tudo está a acontecer, que na campanha eleitoral fizeram-se promessas, não foram cumpridas. Esta justificação de dizer assim, é que a situação não permitia, demitia-se. Porque e sabiam a situação do país antes de fazerem as promessas. Declararam que sabiam a profissão. Se era uma alteração da conjuntura, tudo bem, mas não houve alteração. Não. E, portanto, como não foi cumprida a palavra, é por isso que este exemplo da Grécia devia fazer corar todos os nossos políticos que estão aqui na praça. É certo que eles estão a ter mais cuidado com as promessas. Estão a ter mais cuidado. Mas eu ainda não vi aqueles que fizeram promessas e que não cumpriram porque disseram que não podiam, a pedir desculpa e a assumir a dignidade da Grécia, do Tsipras.
E reparem outra coisa da Grécia. Vede com que celeridade é que fizeram a campanha eleitoral, com que celeridade é que formaram o governo e já estão a governar. E nós temos esta miséria de termos aqui um tempo infinito de uma campanha eleitoral e depois vamos ver quanto tempo vamos ter para formar o governo, e eles logo já formaram o governo, no dia seguinte tinham o governo e tomaram posse. O Portanto, eleitoral também ditou eu só refiro imediata. isto para dizer que todos os nossos partidos políticos têm muito a aprender com este exemplo de Tsipras. Não cumpriu o contrato, pediu desculpa, demitiu-se e o povo premiou este ato, premiou o Tsipras, a Grécia, o povo grego, premiou o Tsipras, dando-lhe novo mandato, porque compreendeu e, digamos assim, a sua honestidade foi reconhecida e foi premiada. E como referiu o Dr. Antonieta, no princípio apelou para aquilo que é o orgulho de ser uma nação, neste caso ser grego. Exatamente. Professor, mas os partidos falharam naquilo que são as suas origens, as suas matrizes. No meu entender, ou eu as acho suas que raízes. não aprenderam nada, não têm aprendido nada com o passar dos anos. E desvirtuaram com o tempo. Porque senão havia mais cuidado com as promessas, por exemplo. E nós olhamos para a campanha e continuamos a ver promessas atrás de promessas, e que sabemos que quem ganhar, quem for governo, quem for executivo, vai ter dificuldades em implementar essas promessas, seja de uma parte, seja da outra. Portanto, mesmo assim, com tudo isto, julgo que ainda não se aprendeu, não se tem esse sentido de Estado, não se tem o sentido do que é a coisa pública e de como temos que a governar. Porque só existirá, ou só, a democracia só será uma verdadeira democracia se nós tivermos em atenção a forma como governamos e a forma como gastamos o dinheiro. E o que acontece é este desequilíbrio, que já aqui se falou, entre o litoral e o interior, entre Lisboa e o resto do país, em que se legisla tudo segundo a mesma bitola, segundo julga-se que o legislador deve pensar que o Portugal é exatamente igual. Em alguns casos legisla-se à la carte, isto é, de acordo com interesses mas isso de grupos, ainda é pior. De lobbies, como agora se diz. E era bom que não acreditássemos que isso existisse, não é? Era bom que tivéssemos a ideia que isso que era impossível neste país, mas infelizmente a realidade permite-nos chegar a essa conclusão. Portanto, o que é que acontece? Nós estamos em regiões, como agora se diz, deprimidas ou periféricas, interiores e outras coisas. Todos esses adjetivos que nós possamos arranjar, e depois ainda há outra coisa, é que a maior parte destes governantes são todos oriundos de regiões do interior, quer de um partido, quer de outro. Então insisto, desvirtuaram os partidos. No fundo, é porque chegam a Lisboa e ficam deslumbrados com o castelo. Deslumbrados. E, para além de teimosos, ficam esquecidos daquilo que se passa no Mas isto insisto, Dr. Armando, porque os partidos desvirtuaram as suas matrizes ao longo do tempo. Sim, há realmente, se nós olharmos com atenção uma matriz ideológica do partido A, B, C, D, nós vemos que há claramente ali um desvirtuar. Muitas vezes um excesso de populismo e, noutros casos, um desvirtuar efetivo. Agora, eu de qualquer maneira não estou assim tão pessimista sobre os partidos, até porque nós sabemos, tão chavão, sabemos que não pode haver democracia sem partidos, e os partidos fazem e também ajudam a democracia. Mas o exercício da cidadania não se faz só nos partidos. Exatamente. Agora nós é que temos que ser cidadãos politicamente mais ativos. Olha, aqui a doutora Antonieta deu-nos aqui uma lição do que é o verdadeiro político no sentido helénico, não é? No sentido helénico. Não está nos partidos.
não está na política, mas mostrou-se aqui o quanto está na política, mas no sentido helénico, no sentido do exercício da cidadania. Isto é que é preciso. É os partidos começarem a sentir que as bases têm voz e que não são apenas aqueles cabeçudos que às vezes nas feiras, não é assim a abanar com a cabeça, e que aquele guardanapo descartável que é tratado, muito bem tratado nestas alturas, fazem-se as arruadas, saem do maralhau das arruadas e vêm dar um beijo a uma pessoa sem nos conhecerem de lado nenhum, vão-se embora e depois desaparecem e nós nunca mais sabemos nada. Mas isso é, como disse há pouco, a necessidade do resultado. Sim, é isso que temos que estar mais atentos. Agora, os partidos fazem falta, temos também que eles devem Agora, se me perguntarem, os partidos estão preocupados em cumprir as suas ideologias, estão preocupados em resolver os problemas das pessoas? Claro que não. Eles estão ali preocupados com a sua sobrevivência, com a sobrevivência do partido, depois com a sobrevivência que as benesses vão distribuir por aquilo, por aquele outro. Mas é por isso que os partidos impedem a cidadania. Mas vamos agora ver qual é. Agora há dois braços, não é? Há dois braços. Estamos aqui um exemplo e vamos ver. Mas se eles têm essa intenção, a máquina do partido está na sua gene. Então, se eles sentirem a fraqueza, se eles não sentirem a tal oposição do outro lado, a tal voz crítica, a tal voz consciente do cidadão politicamente empenhado, então aí é um passeio que eles fazem. Agora, eu só concluo com isto. Os partidos em Portugal não estão mal, estão bem. Os partidos em Portugal não estão como deveriam estar com 41 anos já de regime democrático. O nosso regime democrático, com 41 anos, já devia estar muito mais bem algumas consolidado. Das coisas das suas raízes. Algo das suas raízes. E uma coisa que referiu aqui a doutora Antonieta e que nós estamos também fartos, entre aspas, de debater aqui no ceguinho, que é os políticos, a demagogia, a hipocrisia. Eles, reparem agora nesta campanha, eles rompem o nome dos idosos, eles rompem o nome da juventude, rompem o nome deles, e depois na prática, o que é que eles fazem pelos idosos? O que é que eles fazem pela juventude? O que é que fazem? Eu ainda ontem estive a falar com uma pessoa altamente preparada nesta matéria e ele disse, nós daqui por 15 anos somos um exército de idosos. E ainda bem? Um exército de idosos. Devia ser um assunto a discutir. Um exército de idosos. Então, então, se não se protege a juventude como se deveria proteger, e o Passo Escolha que tenha paciência, mas ele tanto de forma implícita como explícita, ele foi dizendo aos jovens que não havia mal nenhum e abandonarem o país. Ele se calhar não sabe que cada médico que se forma em Portugal que custa ao Estado 40 mil euros. Com o nosso dinheiro. E os enfermeiros. Isto é um exemplo. Então nós não temos que abraçar e proteger esta juventude. Eu sei aqui em Vira de Minho que ainda recentemente uma jovem foi até à Holanda. Ela foi para ver como é que era aquilo. Sabem? Ela não só não foi ver como era aquilo que já lá está, e agora a irmã vai também. Já temos algum tempo além do tempo habitual, mas de qualquer maneira ainda gostava de ouvir, agora como conclusão final, sugestões, o que deve o cidadão que nos ouve, o cidadão que quer ser cidadão, como deve reagir nestes momentos, como sempre. Olha, deveria começar logo por uma alteração do currículo nas escolas. Há universidades, há escolas europeias, nomeadamente a Inglaterra, que há disciplinas. Há mesmo disciplinas com 90 minutos, como da matemática e do português, onde é precisamente ali o debate, a dialética, o exacerbar pelo aspecto positivo da consciência crítica. Começava logo por aí. E nós depois íamos ter também jovens mais bem preparados, mais atentos, e depois, se calhar, também não iam deixar-se manusear tão bem como se manuseiam, porque infelizmente a juventude, eu vejo que nos partidos não anda só aquela juventude da bandeira, está a começar a haver outra juventude. A juventude com ideais. E outros também, porque vem ali no partido a bandeira, o futuro, e o jovem deveria pensar que a escola preparou
e a sociedade preparou para ele poder se ingrar sem precisar de estar enfiodado e sem precisar de prestar vassalagem. Deveria começar por aí. As escolas serem um bocadinho mais interventivas nessa questão da educação para a cidadania, que praticamente, e tem que ser. Que praticamente não existe. É por aí que deve começar. E depois, também vamos cá ver, também não são todos iguais. Mas como é que pode exercer cidadania quem não tem satisfeitas as necessidades básicas? Não, também, vamos cá ver, é verdade, esta realidade que foi traçada aqui pela doutora Antonieta é verdade, mas ainda não é felizmente uma maioria, nem coisa que se pareça, ainda há outra voz que tem as condições para isso, e se calhar até também se acomoda, e se calhar até são aqueles que não têm as tais condições que se mostram mais incomodados, não é por aí que nós vamos resolver as coisas. Agora, vamos cá ver. Também não é assim pôr tudo no mesmo plano e tudo no mesmo prato da balança. Porque, não há dúvida nenhuma, eu não quero estar aqui a fazer política partidária, mas este governo, a pretexto da Troika, destruiu tudo. Destruiu as nossas empresas produtivas, vendeu o que nós tínhamos de melhor, desprotegeu a juventude e desprotegeu a terceira idade. Aquilo que se chama o Estado Social fez inclusivamente, como disse a doutora Antonieta, fez dos funcionários públicos os burros de carga do Estado. Regredimos os burros de carga do Estado, carregados de impostos, pessoas que com toda a legitimidade tinham objetivos e tinham planos, porque trabalharam para isso. De um momento para o outro, retirou-se-lhes o tapete debaixo do pé e ficaram perdidos. De qualquer maneira, havia o dito programa de resgate que foi subscrito pelo governo da ocasião e naturalmente pelos dois partidos. Sim, mais do arco do mas repare, ainda recentemente portanto, havia um compromisso. Mas ainda recentemente o governo antecipou-se no pagamento de valores ao FMI. Ora, claro, com sacrifícios para todos. Eu concordo com aquela ideia de nós pagar sim, honrar o nosso compromisso, mas se calhar de uma forma mais moderada, de uma forma mais suave, porque quando se diz já seria a famosa renegociação da dívida. Aquela tal frase do mais troiquista que a Troika, eu neste aspecto concordo um pouco, honrar os nossos compromissos, mas tornar as coisas mais suaves, principalmente para aqueles que mais precisam, que foram quer dizer, esmagados pelos impostos e com isso falta de qualidade de vida. Qual é a solução? Qual deve ser a atitude do cidadão? Olha, Zé Luís, nesta circunstância, neste país, neste tempo? Eu quero, digamos, associar-me à terapia que o Armando Ferreira acaba de fazer. Começar pela escola. É começar pela escola, pela educação. E como ele falou também, do tal espírito crítico. E só queria recordar que há 100 anos foi publicada uma obra, portanto em 1915, por um grande pensador, um grande pedagogo dos maiores que nós temos em Portugal, que foi o António Sérgio. E a obra chama-se Educação Cívica. E é uma obra que merece e deve ser lida neste... Esse era um ideal da República, neste centenário. Mas reparem, o problema está aqui. Os partidos políticos têm dificuldade em aceitar críticos no seu interior. Eu tenho um colega, um amigo, um professor, que se filiou num partido e com o propósito de, no partido, formar um grupo de reflexão. Olha, não aceitar. Não se pode refletir hoje nos partidos. Tem de seguir o guião. A ideia foi essa. A ideia é seguir o guião. E, portanto, onde é que... Não foi... sentiu-se rejeitado, dizer assim, isso não interessa, isso é para lei, isso não é para refletir, nós temos que, enfim, ganhar as eleições, e etc. Portanto... É a necessidade dos resultados que falava o Armando Ferreira. Dos resultados. Portanto, de facto, o segredo está aí. E se este espírito crítico de pensar por si próprio, o self-government, como dizia o António Sérgio, não começar a desenvolver-se na escola, é muito complicado. Mas é claro, nós também não estamos completamente perdidos e até nestes casos das dificuldades económicas e dos mais débeis, dos mais frágeis, porque nós temos uma sociedade, o terceiro setor, o setor social, o setor solidário, está a ter a meu ver,
A doutora Antonieta saberá isso muito melhor que eu, mas pelo que eu me apercebo, que também faço aí o voluntariado numa IPSS, e me apercebo que de facto há uma vitalidade na nossa sociedade portuguesa, uma vitalidade cívica, que acho que é de apreciar e de reconhecer e de até acreditar nela, e que se não fosse a força desse setor, nós estaríamos de facto numa calamidade. Mas estás a ver, Marcos, são pessoas que fazem sacrifícios, mas que sentem que vale a pena sacrifícios. E o problema é o outro lado, é não sentir que os sacrifícios, desculpem, que valem a pena. É a parte solidária da sociedade. Professor, para concluir, o que deve o eleitor, cidadão, ou como se deve? Calhar apontava isto. Porque ou por que motivo não poderemos nós escolher os nossos deputados? Certamente, se nós mudando o sistema tivéssemos essa oportunidade de escolher nós quem queríamos para deputado, aqui em Vieira de Minho nós tínhamos A, B ou C e escolhíamos, dizíamos queremos este, queremos aquele. Os nominais. Nominal. Os chamados círculos uninominais, que seria por distrito, não é? Mas de qualquer maneira, certamente que os conselhos teriam mais peso. Com esta sugestão, se calhar, já havia o cuidado de chegar a Lisboa, chegar à Assembleia da República e, na tomada de decisão, pensar. Conhecem-me lá em Vieira. Carlos, eu tenho que responder depois perante os meus... O Vieirense Vão, cheio de valor, iria depois ter o reconhecimento do distrito. E se lá ia a máquina outra vez? É outra discussão. Depois será outra discussão, mas pior é Lisboa dizer para Braga vai fulano e fulano. Vai o senhor do Algarve. Pronto. E agora vamos votar. Porque, no fundo, o que se passa nestas eleições, nós não estamos a eleger o primeiro-ministro, nem estamos a eleger um deputado. Estamos a eleger deputados. E estamos a eleger deputados daqui do nosso distrito. Não é? No fundo, nem sempre o são, como disse. No fundo é isso. Doutora, conclua. Eu vou concluir assim, traços gerais. E a primeira conclusão que eu vou deixar aqui é assim: nós vamos melhorar a sociedade, vamos melhorar a cidadania, vamos dar credibilidade aos políticos quando os políticos forem responsáveis pela gestão danosa que estão a provocar no país. Quando uma pessoa que não tem competência assume um cargo, fez uma gestão danosa, prejudicou o país, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Então aí nós não vamos ter tantos candidatos. Nós vamos ter candidatos competentes, pessoas que são capazes do exercício da sua cidadania e do aspecto que vão fazer. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é: porque é que nós temos tantos gestores públicos, porque é que antigamente os hospitais eram geridos pelos médicos que não recebiam nem mais nada do que o vencimento deles, e agora nós temos gestores num país que não tem dinheiro. Estas coisas é que a gente tem que começar a alertar e temos que ser responsáveis. Exatamente. Aliás, eu defendo uma coisa e vou mais longe. Eu acho que num país de crise, como nós estamos a viver, num país de sacrifícios que nós estamos a passar, que todos sentimos na pele de todas as maneiras, há uma forma que se podia solucionar. Se nós estamos a viver uma crise, como é que se aumentam os vencimentos da Assembleia da República? Como é que as pessoas têm direito a outras benesses que muitos de nós sabem, mas que não são reveladas? Porque é que nós não temos um governo de gestão, de transição nacional para resolver o problema do déficit? Aliás, porque somos cidadãos distraídos em relação a isso. Deixe-me só concluir. Quando eu estive na Assembleia da República, uma das coisas que eu questionava era assim: se os partidos amam a pátria, se amam Portugal, têm que dar o exemplo. E dar o exemplo é isto muito simples. Deixavam de receber as ajudas de custo. Se nós fizéssemos o somatório económico, já que se fala de tanta economia, se fizéssemos o somatório dos gastos que são feitos com as benesses, com as ajudas de custo, e eu deixo aqui também outra mensagem, que é: quem vai para a política vai de livre vontade. Vai servir. Vai porque quer, é para servir a nação e não para servir os partidos, nem para servir em termos pessoais. Portanto, se vai, não tem que ter ajudas de custo, porque se eu for trabalhar para um sítio onde me colocarem, eu também não tenho ajudas de custo e eu tenho que ir, porque senão não tenho
rendimento ao fim do mês. Mas não é afastando-se da política que o cidadão... Não, e era isso que eu ia deixar aqui também bem ciente. Agora, nós temos que perceber uma coisa, se as pessoas não conseguem chegar à sua voz porque não lhes é permitido, as pessoas não podem agir. Porque se nós não tivermos possibilidade de publicamente manifestarmos, claro que eu sempre que eu exerço no meu dia-a-dia, em cada minuto que eu vivo, eu exerço aquilo que eu penso e digo às pessoas aquilo que eu penso. Eu não posso fazer mais do que isto. Agora, lamento imenso que, de facto, todos nós não nos empenhemos e queria deixar aqui uma ressalva, que foi o que o Sr. Professor disse também, em relação à organização da sociedade civil. Cada vez a sociedade civil está mais... é mais fraterna, é mais unida. Porquê? Porque sente a dor e sente a necessidade de se apoiar, porque o Estado faliu. Nós temos um Estado falido. Portanto, um Estado falido de valores, um Estado falido de recursos económicos, um Estado que vive em torno de números e os números conjugam tudo aquilo para o que interessa, porque para o que não interessa já não temos números, já temos outras coisas que não têm interesse, porque as pessoas, de facto, neste momento, e queria deixar aqui que eu pertencia a um partido que se diz personalista e humanista, e que a primeira coisa que está à cabeça deste partido é a defesa íntegra das pessoas. E eu isso não vejo. Porque defender a integridade das pessoas é apoiá-las, é estar ao lado delas e não é prejudicá-las. Mas não está, tanto como pode parecer, desiludida como cidadã. Eu não estou desiludida como cidadã porque continuo a fazer a minha cidadania e a defender a pátria. Concluímos mais, aliás, fomos um pouco mais além do tempo, porque a conversa foi interessante. Agradeço mais uma vez a presença do professor Carlos Alberto, também do professor Marcos Fernandes, do professor Armando e do Dr. Antonieta Dias, esperando que possamos estar cá mais vezes, noutras circunstâncias. Assim como nos ouviu, onde quer que tenha estado, continue com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.